Bom, então, bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou falar então sobre os desafios da arquitetura e do urbanismo contemporâneos. E meu nome é Ana Helena Salve, eu sou arquiteta, urbanista, música, trabalho com música, com filosofia, com arquitetura, né? Então, o meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas, é ana.salve@docente.unip.br. Vocês podem me escrever que eu respondo, tá bom? Então, vejam, o arquiteto e o urbanista, ele tem que, vamos dizer assim, se preocupar com o espaço construído e o espaço vazio, o espaço que não é construído, não é? Então, aqui vocês lembram, né, desse edifício que, quando ele foi construído na década de 60, ele era um modelo de arquitetura, né, na cidade de São Paulo, porque ele tinha uma nova tecnologia, ele tinha uma concepção de espaço novo, né, de um espaço flexível que podia ser utilizado de várias maneiras, né, e ele resultou na nossa contemporaneidade, né, vamos dizer assim, nessa degradação do próprio edifício, e acabou pegando fogo e sumindo, desapareceu, não está mais lá, não é? Aí nós temos também outros problemas que são um grande desafio para os arquitetos e para os urbanistas, que são os problemas que surgem da cidade ilegal em relação à cidade legal. A cidade legal é aquela que é feita dentro das leis, né, da prefeitura, do Estado, da nação. E a cidade legal é aquela que as próprias pessoas constroem, mas sem arquiteto, sem engenheiro, né, sem seguir as leis. E o que acontece? Que, tanto na cidade legal, porque não é porque segue as leis, que às vezes as pessoas fazem coisas que são de acordo, vamos dizer assim, com as normas. Mas aqui, principalmente na comunidade, faltam as áreas livres, né? Você não tem espaços vazios, que são os espaços de convivência, o lugar onde as crianças podem brincar. E existe muita insalubridade, porque uma casa está junto da outra, não tem ventilação e nem insolação. Então, essa problemática, quer dizer, o que fazer agora, né? Como arquiteto e urbanista? O que a gente vai fazer? A gente vai remover todas essas pessoas e dar uma habitação digna para elas? Ou a gente vai poder intervir dentro dessas áreas, né? Então, o arquiteto, ele está sempre pensando, vamos dizer assim, em um objeto artístico, né, que seja bom para as pessoas viverem. Ele pode projetar casas unifamiliares. Então, aqui, por exemplo, nessa daqui de cima, é uma casa do Oscar Niemeyer, no meio da floresta da Tijuca, né? Aqui são casas projetadas na Holanda, na cidade de Rotterdam. É uma experimentação e que esse arquiteto ele queria ver como é que fica uma casa cubo colocada na diagonal, né? E elas estão lá até hoje, tem gente morando. Lá vocês veem uma casa em cima de uma cascata, né? Que é o projeto do Frank Lloyd Wright. Então, esses são ícones da arquitetura, fazem parte da história da arquitetura. Mas o que os arquitetos urbanistas visam, né, tem o objetivo de projetar casas agradáveis para as pessoas viverem. Mas ele pode também atuar, né, na vertical, isto é, verticalizar as funções da cidade. Então, por exemplo, aqui vocês têm um edifício que fica na Suécia, na cidade de Malmö, né, e ele se chama o edifício torto, né, torcido, porque é um edifício de escritórios, mas ele é um marco também no bairro novo, é um bairro ecológico que foi criado lá na Suécia. Aqui a gente tem um conjunto, né, na beira da Marginal Pinheiros, e lá o Museu do Calatrava, no Rio de Janeiro, né, o Museu do Amanhã, que são todas obras, né, que têm, vamos dizer assim, um impacto na cidade, não só como função, mas também como imagem, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro acabou recebendo mais turistas, porque eles vão lá para ver, né, o Museu do Amanhã. Ou outros edifícios, né, como igrejas, a igreja de Brasília do Niemeyer, o hospital do João Figueiras Lima, e aqui embaixo o Museu do Mário Bota, em São Francisco. Então, vocês veem que são formas arquitetônicas, né, são formas
plásticas, vamos dizer assim, e que elas são um marco, elas acabam tendo uma capacidade de dar uma mensagem para as pessoas. Isso que é importante na arquitetura. Mas, dentro da nossa formação, a gente pode escolher um outro caminho. Aliás, a gente pode escolher vários caminhos. O do edifício, que eu mostrei, da habitação unifamiliar, do edifício multifuncional, da habitação coletiva, mas a gente também pode escolher ser mais ligado à questão do urbanismo. E o que é o urbanismo? É você desenhar a cidade, quer dizer, falar como é que é o traçado das ruas, como é que vão ser as quadras, né? Se a quadra vai ser aberta, se vai ser fechada, se vai ter parque, se não vai ter parque, né? Então, aqui a gente vê, do lado esquerdo, o projeto de Brasília, né? Então, o arquiteto desenhou, né, como seriam as avenidas, como seriam as superquadras, né, e depois, né, foram desenvolvidos os edifícios propriamente. Aqui vocês têm uma área nova em Xangai, né, que também é fruto de um desenho urbano. Então, foi feito todo o arruamento, toda a infraestrutura, metrô, transporte, os edifícios públicos mais importantes, e depois, né, são desenvolvidos os edifícios propriamente, né? Então, esse trabalho do urbanista é um trabalho feito em equipe. Nunca o arquiteto desenha isso sozinho. Ele tem sempre uma equipe de várias profissões. Ele trabalha com engenheiro, com biólogo, com arqueólogo, com cientista social, com assistente social, com psicólogo. Quer dizer, é uma equipe multidisciplinar para poder desenhar uma cidade, ok? Mas ele pode também se especializar numa área que é a área de paisagismo. Então, um arquiteto paisagista. O que é isso? É um profissional que constrói o espaço com elementos naturais. Então, ele vai usar a vegetação. Não é? Então, ele pode produzir parques, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, à beira de um rio, né? De um lago. Ali embaixo vocês têm a estufa do Jardim Botânico de Curitiba. Né? E esse daqui é um dos projetos mais bonitos que foram feitos no século XX, que é o Aterro do Rio de Janeiro. Né? É projeto do Burle Marx, que é o maior paisagista brasileiro. Né? E não existe nenhuma cidade no mundo que tenha um paisagismo tão interessante como ele, né? Porque o Burle Marx, ele descobriu plantas nativas e ele pôs plantas nativas aqui. Né? Então, o arquiteto paisagista, né, tem que conhecer muito de botânica. Né? Então, é bem legal porque conhece as plantas. Né? E não é só as plantas, porque quando você planta alguma coisa, você vai chamar animais. Né? Porque aquelas plantas chamam animais. Então, você está trabalhando com a ecologia, com a fauna e a flora. O arquiteto paisagista não trabalha só com a flora, mas com a fauna também. Okay? Mas eu não quero nada disso. Eu gosto mesmo de pegar um edifício que tem 100 anos, 150, 200 anos, que faz parte da nossa história, e eu vou trazer ele não está sendo usado, então eu vou trazer ele para a nossa atualidade e atualizá-lo. Né? Então, por exemplo, vocês veem lá, a Estação da Luz, ela tinha uma grande área que não era mais usada. Então, foi feito o Museu da Língua Portuguesa. Então, isso se chama reciclagem do edifício. E isso é da área de restauro, e da área de patrimônio, né, que é muito legal. Porque aí você tem que conhecer as técnicas antigas e descobrir como eram, né, como era o edifício. Então, você tem que fazer prospecção, muitas vezes precisa de um arqueólogo para te ajudar a descobrir coisas do edifício, que ele conta a história, e depois você tem que trazer para a atualidade. Então, você tem que conhecer as coisas contemporâneas também, não é só coisa antiga. Né? E ali embaixo vocês conhecem a Sala São Paulo, alguém já foi? Né? Então, a Sala São Paulo era uma antiga estação de ferro, era o hall, né, da estação de trem. E aí virou uma sala de concertos, né? Moderna, vocês veem que tem tem computador, tudo, né? E aqui é um outro tipo de trabalho de restauro, que você tem uma igreja, né, barroca, e aí você precisa fazer a conservação e a manutenção dos materiais que estão. Então, por exemplo, geralmente as igrejas barrocas tinham muito ouro, né, que é
uma película de ouro que eles colocavam por cima da madeira. Você precisa fazer a manutenção e a conservação. Então, os restauradores fazem esse tipo de trabalho. Ou da pintura mesmo das paredes, tá certo? Mas também não quero nada disso, eu gosto de outra coisa. Eu gosto da parte técnica, eu gosto da parte de conforto ambiental. Então, por exemplo, isso que nós estamos vendo aqui, né? Um som excessivo que entra do lado de fora para dentro, isso dá para resolver com isolamento, né? Eu tenho que usar o microfone para falar com vocês, né? Porque a acústica tem problemas. Então, o arquiteto e urbanista que trabalha com o conforto ambiental, ele calcula todas as situações para poder garantir que o material que você tem na parede seja refletor, mas absorva também, que você tenha insolação, que você tenha ventilação natural, né? Então, aqui, por exemplo, você vê essa cidade, a Copacabana, a gente percebe que é um amontoado de edificações. Então, deve ter apartamento aí quente pra caramba, que parece uma sauna, né? E você tem problemas de ventilação, a brisa do mar que não chega nos edifícios. Então, tudo isso dá para controlar. Aqui vocês veem, por exemplo, um corte de um edifício em que o arquiteto está prevendo onde bate o sol, né, e onde entra o vento entre a cobertura e o edifício para diminuir a temperatura dentro do edifício. Por quê? Porque o calor sobe. Então, se eu tiver um vento que leva embora meu calor, eu consigo diminuir a temperatura dentro do edifício sem ar-condicionado. Entendeu? Então, e aí você economiza energia, uma série de coisas. E ali embaixo é um projeto muito bonito do Renzo Piano, um arquiteto italiano, que foi fazer um centro cultural lá no Pacífico, numa ilha. E é uma tribo que faz cestaria, faz cestos. E aí, então, ele usou... Só que essa ilha tem um problema, tem ventos de 200 km de velocidade. Então, ele carrega edifícios. Então, ele precisava colocar um edifício, mas que fosse protegido do vento. Então, ele pegou a ideia, né? Como eles fazem cestos, ele fez cestos enormes, você veja o tamanho disso, que é para, quando o vento bate, ele minimiza e o edifício continua lá. Entendeu? Então, é bem legal. E eu também posso me dedicar mais ao design, né? Então, eu posso fazer design, comunicação visual, por exemplo, cartazes, né? Indicação de sinalização, por exemplo, no metrô, né? num centro de exposições, ou eu posso fazer objetos mesmo que são utilizados nos espaços abertos, como parques, praças, etc., ou mesmo, né, o mobiliário urbano. Então, o ponto de ônibus, o bicicletário, né, o banco e a mesa na praça, são coisas também que o arquiteto e urbanista projeta, ok? Então, o mercado de trabalho, você pode ser um autônomo, você pode trabalhar na construção civil, nas empresas de consultoria, né, nos órgãos governamentais, indústrias de transformação, nessa parte de design, ou você pode estar na área acadêmica fazendo pesquisa. O que eu preciso saber? Eu preciso desenhar, saber desenhar? Professora, eu não sei desenhar. E aí? Então, vejam, o desenho para o arquiteto urbanista não é a mesma coisa que é para o artista plástico. Porque o artista plástico ele se expressa com o desenho dele. Mas, para nós, é a observação, é a leitura do espaço. Eu tenho que entender que esse espaço é cúbico, que ele tem uma aresta, que ele tem uma altura, ele tem uma proporção, ele tem uma porta de vidro. Então, esse olhar, que é um olhar crítico, que é um olhar de observação, mas que também problematiza, quer dizer, qual é o problema que eu posso ter aqui, ele é representado à mão livre. Entendeu? Então, é um desenho que você faz à mão livre, mas ninguém vai te falar assim, você desenha bem, desenha mal. Você tem que saber representar, e o teu desenho tem que falar alguma coisa. Isso, quando você era criança, você fazia. Depois você aprendeu a ler e escrever, não faz mais. Mas não tem importância, porque muitos cursos trabalham isso no começo do curso. Então, você pode desenvolver. A única faculdade que tem dificuldade com isso é a USP. A FAUSP, ela entende que você já sabe desenhar, então você vai ter que correr atrás do prejuízo, tá? Mas, por exemplo, na Unip a gente tem disciplinas
para desenvolver esse tipo de linguagem. Mas, além disso, a gente também tem que saber desenhar tecnicamente, porque nós vamos nos comunicar com o engenheiro civil, com o engenheiro de elétrica, com o engenheiro hidráulico, com o engenheiro sanitarista, com o mestre de obras na obra. Então, nós temos que fazer desenhos, né, que são técnicos. Esses 2 desenhos são trabalhados na Unip, por exemplo. E a outra representação que é muito importante para o cliente é a maquete, o modelo, que hoje você faz de milhares de maneiras. Você faz a maquete física, você faz a maquete virtual, né? Tem vários softwares que fazem, mas é muito importante, inclusive, no processo de projeto, porque fazendo o modelo, você vai ver, a proporção não está legal aqui. Eu vou mudar isso. É melhor fazer essa abertura, entendeu? Então, a maquete é importantíssima no processo para você, profissional, e é muito importante para o cliente, porque o cliente não entende o desenho técnico. E se você fizer aquele desenho à mão livre, também ele vai começar a ficar na dúvida. Ele vai fazer, nossa, mas ela não desenha bem, né? E será que isso aqui vai dar para construir? Então, é melhor você chegar lá com o modelo, que ele olha o modelo e fala assim, legal, gostei, entendeu? Então, a gente trabalha com todas essas linguagens, né? Mas tudo isso você desenvolve ao longo do curso. Tá? Então, o curso ele tem 10 semestres por lei. Tá? E as matérias, o MEC dividiu em 2 grandes áreas. Fundamentos, que é estética e história da arte. Vocês gostam de história da arte? Vocês gostam de ir ao museu? Então, precisa. Quem quer ser arquiteto urbanista tem que ir sempre. Né? Estudos sociais e econômicos, você tem que conhecer para quem eu vou projetar. Os estudos ambientais, fundamental, porque hoje nós estamos com um problema sério no nosso planeta. E desenhos e meios de representação. Então, todos os desenhos vão aparecer aí. Depois tem as profissionalizantes, que são as de projeto. Então, todos os projetos que eu mostrei para vocês. Projeto de arquitetura, que é do edifício. O projeto urbano e paisagismo. O projeto do objeto e do mobiliário urbano, né? As técnicas retrospectivas, que são as de patrimônio e restauro, e o planejamento urbano regional. É quando você planeja várias cidades ao mesmo tempo, áreas muito grandes, tá certo? E depois você tem a teoria e história da arquitetura, urbanismo e paisagismo, que segue todos os 10 semestres, porque você tem que estudar o que já foi feito para você poder saber como você vai fazer hoje. Né? E tem as disciplinas de tecnologia. Então, topografia, materiais e tecnologia da construção, os sistemas construtivos, vou construir com aço, com madeira, com tijolo, com quê? Né? A resistência dos materiais para poder fazer estrutura, os sistemas estruturais, o conforto ambiental, que é aquilo que eu expliquei para vocês, a insolação, a ventilação, o clima, né? A mecânica dos solos e fundações, o saneamento urbano e as instalações prediais, elétrica e hidráulica, senão meu edifício não funciona, tá certo? E depois que você fez 8 semestres com tudo isso, você tem o último ano, que é o 9º e o 10º semestre, com o trabalho de curso. Então, o que é o trabalho de curso? O trabalho de curso é um projeto que você desenvolve durante um ano com um orientador. Quando você chegar no final do 10º semestre, estiver aprovado em tudo, você vai para a banca final. Então, na banca final, você tem o seu orientador, um outro professor da instituição e um professor de fora, que não te conhece, nem conhece seu trabalho. E aí você vai apresentar o seu problema, qual foi o problema que você identificou na cidade, como você o resolveu, do ponto de vista da cidade e da arquitetura e da tecnologia. E se a tua argumentação for coerente, a banca vai falar assim, você é arquiteto e urbanista, tá certo? E aí você também tem que cumprir atividades complementares, que ao longo do curso você vai no museu ver uma exposição, conta ponto. Você vai numa palestra fora da faculdade, conta ponto. Você faz um curso online ou um curso fora da faculdade, também conta ponto. E atividade complementar é obrigatória por lei, ok? Então, assim, ao longo da tua formação, você tem atividades práticas, né? Então, você tem o estágio que você tem que fazer, a monitoria, iniciação científica, né? Projeto integrado, quer dizer, tem visitas técnicas, tem viagens,
tem jornadas. Então, veja que há muita atividade fora do curso, vamos dizer assim, das matérias obrigatórias, né? E a gente também trabalha com muitos laboratórios. Então, tem que ter ateliê de desenho, tem que ter o laboratório de maquete, o laboratório de construção civil, né? Tem canteiro, né? Então, vários laboratórios para você usar. Esse é o laboratório de conforto ambiental, por exemplo. Esse é um aparelho que a gente põe ali naquela base uma maquete para estudar o percurso do Sol no inverno, no verão e no equinócio. Aí você sabe onde que aquele teu edifício vai fazer sombra, entendeu? Então você consegue estudar melhor a forma dele. Tá? Aqui o laboratório de informática, as equipes que trabalham com urbanismo, você não faz trabalho sozinho, né? E os canteiros de obra, né? Então, os alunos fazem os testes mesmo com canteiros de obras. Essa biblioteca, o desenho, né? O treino de desenho, e aqui alguns trabalhos dos alunos. Então, é isso. Eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se ajudou ou não. Hã? Ajudou? É isso mesmo que você quer fazer? E você? Então, é muito legal, é apaixonante. Se eu tiver que dar um conselho para vocês, escolham o que vocês têm mais paixão. É só a paixão que vai fazer o sucesso para vocês. Aí, se você me perguntar assim, se dá para ganhar dinheiro, não posso reclamar. Eu sempre tenho trabalho. Já estou aposentado e continuo com trabalho. Por quê? Porque eu amo fazer isso. Então, é com paixão que a gente vai ter sucesso. Tá bom? Obrigada.